Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer para vocês aqui um corte do Gazeta Esportiva, falando tudo sobre ainda o empate de ontem e essa classificação, e já projetando esse confronto contra o Capivariano, que o Palmeiras é muito favorito, isso aí ninguém tem dúvida. Mas eles vão falar muito sobre os treinamentos que John Arias fez. Sim, o cara tá voando nos treinamentos e teve um momento que bateu uma bola com o Paulinho, que tá muito perto de voltar aos gramados, já tá fazendo trabalho com bola ali, então logo vai estar reforçando também o nosso Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanha esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Vamos falar do Palmeiras por aqui, que entrou em campo, já garantido, nas quartas de final do Paulista. O time do Abel Ferreira recebeu o Guarani na Arena Barueri. Com 8 minutos no relógio, os visitantes abriram o placar com Luca. Após belo chute de Cauã, ex-Corinthians. Carlos Miguel rebateu e aí o artilheiro não perdoou. A partir disso, o Verdão dominou o Guarani, né? Destaque para o goleiro do Bugre, Kaique França, que impediu que o time alviverde virasse ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Flaco Lopes empurrou a bola para o fundo da rede, deixando tudo igual. Palestra ainda pressionou em busca dos 3 pontinhos, mas não foi suficiente. A partida terminou empatada 1-1 com o Palmeiras classificado em segundo lugar e o Guarani eliminado da competição. Próximo jogo do Palmeiras contra o Capivariano, né? É no sábado? Sábado à noite. Sábado à noite. 8h30 na Arena Barueri. 8h30. Assim, o Palmeiras já é semifinalista com todo o respeito que merece o Capivariano, né? O jogo é jogado, o Lambari é pescado. A partida precisa ser disputada. Sim. Mas qualquer resultado que não venha a ser a classificação do Palmeiras para a fase semifinal será uma grande surpresa. O Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, tem esse acréscimo, a possibilidade já da entrada do Arias na equipe. O Palmeiras está fazendo tudo muito certo dentro da competição. Para mim, com esse problema do Yuri Alberto, vai ganhando um pouco mais de força no favoritismo ao título. E eu estou um pouquinho preocupado com o Carlos Miguel. Por que, Rafa, esse rebate aí? O Carlos Miguel, gente, assim, é um goleiro que não tem 100 gols na carreira. Por que eles não encaixam, né? Não tem 100 jogos. Não, tem 60, 50. Entendeu? 60. Então, é um goleiro que pode se tornar um goleiro, assim, de seleção brasileira, campeão do mundo, tem qualidade para isso. Mas eu entendo que o Palmeiras tem um goleiro ainda que, para mim, é uma interrogação. O Carlos Miguel já tem demonstrado, principalmente nessas bolas rasteiras aí, no Campeonato Paulista, algumas instabilidades. Me preocupa o Carlos Miguel. Foi uma troca de uma segurança, mesmo do Everton já, com a idade um pouco avançada, com toda a história. Experiência, mas né? de um goleiro consagrado por um goleiro em aposta. O Carlos Miguel, e a gente conhece, o Alex conhece melhor que eu, a gente conhece muito bem o que é a torcida do Palmeiras, vou bater na madeira para não estar zicando. Tem fase Libertadores. O goleiro do Palmeiras não pode falhar, meu amigo. Não pode bobear não assim, pode, né? Não pode falhar. Não pode falhar. O Palmeiras disputa títulos grandes, jogos grandes. Né? Se continuar com essas falhas aí... É uma falha, Alex Miller, para você? Ele rebateu para frente devagar, né? Acho que a cartilha básica de um bom goleiro é nunca se espalmar para frente, dando uma chance grande para o atacante adversário pegar o rebote e fazer o gol, como foi o caso aí no gol do Guarani, né? Ele tem que, se for espalmar para os lados, né? Tentar espalmar para fora. E não foi uma situação pontual, Alex. Tem se repetido. Tem se repetido nos últimos jogos. É por isso esse adendo. É apenas um adendo, né? Tem causado um pouco de insegurança, inclusive, por parte da torcida. A gente mede um pouco isso também nas redes sociais, né? Muita gente falando assim, sabe aquela coisa assim que ainda não está no momento de criticar, de nada, mas aquela coisa de ai. Será que vai? Já tem uma certa insegurança, um certo temor. Mas, ao mesmo tempo, ele também faz grandes defesas. Sim. Então, é uma instabilidade, como você disse. Perfeito. Essa é a palavra. Instabilidade, irregularidade. 8,80. Tudo isso pode ser a realidade do Carlos Miguel, que foi eleito, por exemplo, o melhor em campo no derby. Corinthians, ou seja, é um jogo grande. É um jogo que ele tinha que aparecer bem, ainda mais pelo contexto de ser contra o Corinthians, ex-clube, na casa do Corinthians, e lá ele foi melhor em campo.
Ou seja, ele precisa realmente caprichar, né, com a preparação de goleiros, fazer trabalhos específicos para bolas rasteiras, eu acho. principalmente porque ele é muito alto, então talvez a bola Até pela rasteira... história e tradição que o Palmeiras tem de goleiros. Sim. A escola de goleiros. Goleiro do Palmeiras é goleiro, sabe? Goleiro. É goleirão, né? Marcos, o Praz, o Everton. Então o Carlos Miguel ainda em formação e abriram mão do goleiro com uma história, querendo ou não, cada um com seus problemas, o Everton foi embora e apostou todas as fichas no Carlos Miguel. Tem essa interrogação. No mais, ainda sobre esse Palmeiras contra o Capivariano, para a gente retomar aqui as semifinais do Campeonato Paulista, tudo aconteceu antes para o Palmeiras, né? Era Palmeiras e Corinthians. Aí Palmeiras e Corinthians. Primeiro São Paulo. São Paulo. Depois Corinthians. Depois Corinthians. Aí no final era o Santos. Depois Santos. E no finalzinho caiu Capivariano. Ei, E sabe qual foi o detalhe? O Capivariano fez 1-0 Sorte faz no final parte. do jogo, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Esse gol do Capivariano fez com que o confronto fosse Palmeiras e os dois. Capivariano. Só que o jogo do Palmeiras foi o último a acabar. E nos acréscimos, se o Palmeiras faz um gol, voltaria a enfrentar o Santos. Como empatou, vai pegar o Capivariano. Só que aí o palmeirense, que já sabia dessa situação, começou a torcer para o Palmeiras não fazer o gol da vitória contra o Guarani. E o Vitor Roque cabeceou a bola na trave ainda, nesses acréscimos. E aí o pessoal, não faz esse gol. Se a bola entra, é o Santos. Ia ser Palmeiras e Santos. Então acabou que o empate foi melhor do que a vitória. Mas assim, com todo respeito à cidade de Capivari, a torcida do Capivariano, né? Qualquer resultado que não venha a ser Palmeiras na semifinal da Copa do Mundo. Não, seria um na desastre. final do Campeonato Copa Paulista. do Mundo, você já pôs Copa do Mundo, hein? Grande Campeonato Paulista que tá pegando fogo, tá pegando né? fogo. Ontem realmente. Eu acho que os 4 grandes passam. Vocês não acham? Não. Ó, Palmeiras, Capivariano. Eu acho que Palmeiras. alguma coisa vai dar ruim no meio do acho. caminho. Não, vai. Não acho. Ó, Palmeiras. Pelo menos 2 grandes vão cair. Ó, Palmeiras. Dois? Pelo menos. Nossa. Que é isso, Alex? Pera, então dê nomes. Vai. Pera aí, Palmeiras dê e nomes. Capivariano, quem passa? Palmeiras. Você. Palmeiras. Corinthians e... Portuguesa. Não, São Paulo e Red Bull. Bragantino passa. São Paulo passa. Passa São Paulo. Santos e Novo Horizontino. Novo Horizontino passa. Novo Horizontino passa. Novo Horizontino. Que é longe. Então não são os 4 grandes. Eles Falei vão que não tentar. Não, falou vai dois. passar o Sim, Santos. Vai Bragantino. passar o Santos. Vai passar o Santos. E Corinthians e Portuguesa? Acho que o Corinthians passa, Passa o mas bem Corinthians. acho mesmo. Com dificuldade. Passa o Corinthians. Com cara de Corinthians. Para. Passa Corinthians. Aí, ó, Acho que os passa o confrontos Corinthians. estão aí, ó. Sábado, os jogos que são sábado, quais são aí os... São Paulo e Bragantino, Palmeiras e Capivariano. E domingo, Novo Horizontino e à Santos. tarde, Novo Horizontino Santos e em Novo Horizonte E a e a Portuguesa e o Portuguesa e o 8h30 da noite. Corinthians Isso. aqui em São Paulo, no Canindé. São Paulo tem, assim, um jogo muito complicado, muito duro. Né? É confronto de Série A. Confronto de Série A. E, confronto de Série A, e o Bragantino, em 8 jogos nessa fase, tomou só 2 gols. É um time muito forte na marcação, na defesa. São Paulo está na crescente. Vai né? ser difícil. E hoje vocês estavam falando do Carlos Miguel, hoje o Hugo Souza completa 100 jogos pelo Corinthians, goleirão. Bom, mas esse jogo do Palmeiras com o Guarani teve uma confusão, teve expulsão do auxiliar técnico do treinador Abel Ferreira, do João Martins e também do Matheus Costa. Vamos dar uma olhadinha o que o João Martins falou a respeito dessa situação. Existe uma ética, pelo menos nós temos, se vocês repararem, nós nunca tivemos um problema com um banco do adversário. Nós temos muito com o árbitro, mas nunca nos viram a ter problemas com o banco contrário. O treinador xingou-me por tudo, xingou-me de tudo, por a nossa equipa ter jogado rápido, mas se fosse agora outra vez, eu gostaria que eles tivessem feito o mesmo. O que você achou, Garrafa? Depois que inventaram o tá ruim, nunca tá bom nada pro João Martins, né? Vou falar pra você, o cara é um para-raio de confusão, Se né? bem que agora ele estava explicando que normalmente o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, ele até admitiu que tem problemas com a arbitragem, mas nunca teve problema com o banco adversário. E dessa vez aconteceu porque o técnico do Guarani, na verdade ali, o que aconteceu foi o seguinte, o técnico do Guarani, ele ficou descontrolado porque ele ficou sabendo que o Guarani estava sendo eliminado com o gol do Capivariano. E aí a tensão no banco de reservas do Guarani ficou extremamente grande. E aí perderam o equilíbrio e ele começou a lá ofender, a xingar e a atirar para todos os lados. E aí o banco do Palmeiras respondeu e deu o problema. Mas se tem alguém que não pode falar de ofender e xingar, é o João Martins, né? Se tem alguém que é pavio curto, é ele. Então ele que respeite E o Abel já não tava, né? Ele que O Abel respeite já o não pavio tava. curto do outro também, porque com ele sempre acontece isso. Todo mundo tá né? pavio curto Todo aí. mundo é pavio curto, então agora ele, não, veja bem. Eu só me destempero com a arbitragem. Não tem que destemperar nem com a
arbitragem nem com outro técnico. Então também de santo não tem nada. Vamos entender o estresse do outro, porque só ele pode ficar estressado. É só ele que pode ficar estressado. Ele falou que xingou ele de tudo. Nossa, e ele xinga o árbitro do quê? Então, é coisa do futebol, isso acontece. Isso acontece, o Alex ele pegou bem a essência, né? Destemperou ali o treinador do Guarani, a gente não estava lá, mas a gente imagina isso com a eliminação, o clima fica quente e é normal valorizar isso até na entrevista coletiva. Eu vou falar para você, hein? Segue lá pelota aí. Bom, daqui a pouco a gente vai falar aqui de John Arias no Palmeiras. Vamos fazer isso que importa pro Palmeiras. Agora. Vamos agora. Nesse momento, com ele, Alexandre Silvestre, que está no Pacaembu e tem para nós aqui, para vocês aí de casa, as atualizações da semana de John Arias. Boa noite, Silvestre. Quais são as novidades por aí? E aí, Michele, tudo bem? Estou acompanhando o debate aqui quentíssimo. E o John Arias, que foi apresentado na semana passada, já realizou o treino, assistiu ao jogo de ontem pela televisão. Palmeiras está de folga, elenco recebeu folguinha hoje e amanhã, mas a expectativa, pelo menos uma fonte minha, disse que o John Arias deve aparecer amanhã para treinar por conta. Ele quer mostrar serviço, chegou bem fisicamente do Wolverhampton, diz que está tranquilo, precisava só de uma rápida adaptação, está se adaptando e terá toda essa semana. Então, mesmo na folga da manhã, deve treinar o John Arias lá na academia de futebol para estrear, pelo menos ser relacionado, pintar, figurar ali entre os reservas do Abel Ferreira, que estava expulso, cumpriu ontem a automática, volta no sábado, treina o time durante a semana e no sábado que vem quem está fora é o João Martins, de castigo, porque teve esse entreveiro aí com o técnico do Guarani. Portanto, a tendência é de que John Arias pelo menos fique na reserva sábado pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano. Se por algum motivo ele não for relacionado para essa partida, o jogo seguinte do Palmeiras é simplesmente contra o Fluminense, dia 25 pelo Campeonato Brasileiro, o ex-clube dele, depois que ele saiu do Flu e foi para o Wolverhampton. O Fluminense até tentou repatriá-lo, tinha a prioridade, não conseguiu cobrir a proposta do Flamengo. Chegou também uma sondagem, uma proposta, uma oferta do Flamengo. O John Arias, em respeito ao Fluminense, não aceitou o Flamengo, escolheu o Palmeiras. Mas se não der para sábado, ele joga contra o Fluminense, dia 25, tá tudo bem. Mas o pessoal quer ver ele jogar, né? Não é assim. Mas conhecendo o Abel Ferreira, tudo se caminha, né? Para quem trabalha, tudo caminha de uma forma assim suave. E é o que aconteceu. Natural, né? Porque vamos supor que tivesse um Corinthians e Palmeiras. A pressão para você colocar o Arias em campo seria muito maior do que você colocar o Arias contra o Capivariano, né? Então o Abel já demonstrou isso, que o jogador que chega independentemente no discurso do Abel, e tem sido assim na rotina, o jogador chega, não imediatamente já pega a camisa e vai jogando. O Abel vai dando uma sequência, respeitando quem está jogando. Até falou que o Arias ia precisar de espaço, não ia chegar Agora, chegando. se fosse contra, por exemplo, um Corinthians, contra um São Paulo, você tem uma, entre aspas, uma joia dessa no banco, você vai deixar o cara no banco? A pressão para que ele já estreasse nessa rodada seria grande. Contra o Capivariano, deixa ele relacionado, fica no banco, entra aos poucos, como gosta o Abel, Alex. Eu acho que o Abel vai colocar o Arias no banco, É isso aí. Ele chegou para jogar. E não tem por que não colocar pelo menos no banco, porque se ele já está bem fisicamente, vinha em atividade no Wolverhampton. Inscrito. Já está inscrito. Tem que se entrosar, não tem? Mas isso aí, jogador bom se entrosa rápido. Quem é bom joga e dá um jeito, né? A adaptação, o entrosamento, aquela coisa toda é para jogador limitado. Para quem é acima da média, já sabe o que faz ali, entra em campo, toma conta, dá uma conversada e já é uma semana que ele vai ter de treinamento para fazer tudo isso. Verdade. Vai ser o suficiente para ele poder ser relacionado contra o Capivariano e durante o jogo fazer a sua estreia. Até aproveitando que é diante do torcedor do Palmeiras, jogo em casa, vale vaga, porque você imagina uma tragédia do Palmeiras não se classificar e o Arias em condições não estar nem no banco. É uma bomba desnecessária para o Abel, tá vendo? Será que se o Arias não tivesse no banco, se ele não tivesse entrado, não ajudaria o Palmeiras a empatar, a ganhar, enfim, né? No caso de uma tragédia. Então, não tem o que impeça o Arias de estrear neste sábado contra o Capivariano. Para mim, ele é peça garantida, pelo menos no banco. E vou cravar o seguinte, o Palmeiras é o favorito à conquista do título paulista. Se vai ganhar ou não é outra coisa. Palmeiras é favorito à conquista do título paulista. O Corinthians chega, né, embalado, tal, o time estava ajustadinho, perde o Yuri Alberto.
não tem peça de reposição. O Palmeiras, nada mais, nada menos, vai para as quartas de final ganhando o reforço de John Arias. Não, mas né? o São Paulo tá indo bem também. Tá, mas favorito, não estou dizendo que o Palmeiras vai ganhar. Estou dizendo que o Palmeiras para mim, é o maior favorito. Uma coisa é pra ganhar. Mim, o Palmeiras é o favorito. O Palmeiras, ele chega para a reta final do Campeonato Paulista e ganha o reforço do John Arias, gente. Peraí. Olha só a diferença. O São Paulo tá ali. O Crespo tá se ajustando, tal. O Neymar tá voltando, tal. O Corinthians perde o Yuri Alberto e o Palmeiras ganha o John Arias. Tá. O Palmeiras, ele vai para essa fase assim, ó, sabe? Se vai ganhar o Paulista, não sei. Mas para mim, que é o favorito, anote aí. Tá com tudo. Agora, o Alex tá falando do Arias, mas quem sairia pro Arias entrar? Maurício. Isso aí, minha mãe sabe. Não tem jeito. Eu vi alguém tentando falar, não tem jeito, gente. É básico. Não tem outro nesse nome? Nesse primeiro momento, o Maurício tem que esperar um pouquinho. Não tem nenhum outro nome, né? O Maurício não é um mau jogador, mas se a gente pegar hoje os jogadores do setor ofensivo do Palmeiras, o Maurício destoa em relação aos outros. Então, é óbvio que para o Arias entrar, sai o Maurício. Mesmo quando o Arias teve o melhor momento jogando pelo lado direito lá pelo Fluminense, mas o Arias a gente sabe que é um jogador que atua a outras posições, né? Então ele cairia ali pelo lado esquerdo, onde está o Maurício e vida que segue. E o Maurício fica sendo um bom banco. É um banco interessante, enfim, não é um demérito para o Maurício sair do time para entrar o Arias. É apenas uma questão de posicionamento de realidade. Quem é melhor tem que jogar e pronto. Simples. E tem mais Palmeiras por aqui, Alexandre Silvestre. Bruno Rodrigues está de saída do Verdão? Bruno Rodrigues, Michele, está sendo emprestado. Restam detalhezinhos, apurei ontem na Arena Barueri com pessoas ligadas ao Palmeiras. Empréstimo do Bruno Rodrigues, que chegou em 2023, custou aproximadamente 25 milhões de reais para o Palmeiras. Não deu muito certo, teve 2 lesões graves de ligamento cruzado, uma em cada joelho. Detalhes para o Palmeiras emprestá-lo por 26 milhões. Ou seja, o Palmeiras, se der tudo certo, consegue ainda um trocadinho de 1 milhão de reais, com o Cruzeiro tendo a prioridade de comprar no final do empréstimo, que será em dezembro desse ano. Paulinho avança na recuperação, o departamento médico do Palmeiras praticamente vazio, resta um. Esse um é o Paulinho, que já está com o pezinho do lado de fora, andou treinando levemente com bola, fase de transição mais pesada para ele, provavelmente no final desse mês, para tentar voltar a jogar bola de fato em março. Boa noite. Boa noite, Silvestre. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Claro que ainda falando sobre o jogo de ontem, é um empate que no final acabou sendo bom, né, cara? Vai pegar um jogo mais tranquilo, né, contra o Capivariano. Então, é a oportunidade perfeita pro Arias ganhar a minutagem, porque não tem dúvida, né, cara? O Palmeiras é infinitamente favorito e o Arias tem que estrear, não tem essa. Vai ter uma semana que ele chegou, porque chegou sexta-feira, foi apresentado, treinou sábado, treinou domingo, e aí vai ter essa pausa de hoje segunda, terça-feira, quarta-feira volta à tarde, então vai dar para treinar quarta, quinta e sexta, e o jogo no sábado, então com certeza vai estrear. Mas fato também que ele não vai estrear como titular. Isso aí também eu não tenho dúvida. Não acredito que o Abel vá colocar ele como titular. E dentro da normalidade, cara, é sim ele pegar a vaga ali do Maurício. Normalmente ele sempre é substituído no segundo tempo. Às vezes estava entrando o Sousa, né? Tem o retorno do Felipe Anderson, que voltou a jogar ontem, até que jogou bem, né? Até que fez algumas jogadas boas. Mas com a chegada do John Arias, cara, não tem jeito. Impossível ele não entrar no jogo e logo ser titular no lugar do Maurício. E claro que a gente fica na expectativa de ver essa dupla dentro de campo. John Arias e Paulinho, rapaziada, bateram a bola aí no treinamento. O Paulinho tá fazendo a transição, já tá no campo, tá fazendo exercício com bola, trabalho com bola e logo vai estar voltando aos gramados. Lembrando que quem acompanha o canal aqui sabe que a gente já trouxe essa informação. O Paulinho vai voltar a jogar no mesmo esquema do ano passado. Vai jogar entre 10 e 15 minutos, primeiro jogo. Segundo jogo vai aumentar um pouquinho, cada jogo mais ou menos 5 minutinhos. O Abel vai ir aumentando a carga dele até chegar aí metade, os 45 minutos, metade no
no jogo e assim sucessivamente. A gente acredita que o Paulinho vai estar 100% para sair como titular do Palmeiras após a Copa do Mundo. É isso aí. Mas não é... Então muita gente vinculou falando que ele só voltaria depois da Copa. Negativo. É o 100% dele provavelmente após a Copa. Pra gente não botar os carros na frente botar o carro na frente dos bois, né, rapaziada? Ano passado acabou botando uma adiantada para levar para o Mundial, fez a diferença lá, praticamente pagou a sua transferência, salário ainda não, mas fez muita diferença lá nos Estados Unidos. Então, foi forçado um pouquinho, jogou lá no sacrifício e agora o Palmeiras vê com muita cautela para a volta dele, para não acontecer mais nenhum problema. Então, vai voltar nesse esquema, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. E logo, logo a gente vai ter essa dupla de ataque com John Arias, com Paulinho, com Vitor Roque e Flaco Lopes, rapaziada. Aí é um ataque de respeito e, sinceramente, minha opinião, vai ser o melhor ataque do Brasil. Quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda? O que você discorda? Deixa aí nos comentários. E fala pra mim, esse ataque vai ser o melhor ataque do Brasil? O do Palmeiras com esses 4? Arias, Paulinho, Flaco e Vitor Roque. Então compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão todo dia e deixe o seu like, que é muito importante também. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação. Tô aqui resfriadaço, caidaço, mas tô aqui buscando a matéria para trazer um corte com tudo que tá acontecendo na sociedade esportiva Palmeiras para você. Então, quando você hypa o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo legal e acaba mostrando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.